de disposições permanentes, eu acho que só tem um caminho aqui na comissão hoje, para que possamos seguir com esse projeto, porque aqui tem um fato inusitado. Esse projeto tem 4 comissões para passar, é a primeira essa. O tempo nosso não é longo, porque nós temos um recesso no dia 16 de dezembro, e a Câmara dos Deputados votou essa matéria. Aqui não é terminativo. Votando aqui, volta para a Câmara. E a Câmara certamente terá que escolher entre o projeto que eles votaram e a proposta que o Senado pode aperfeiçoar, devolvendo à Câmara. E aí tem um problema. Tem limitações para que o Brasil possa sair de um impasse numa matéria tão importante. Daí, talvez devamos ouvir aí vários colegas e depois novamente o senador Luiz Henrique. Para mim, uma questão central hoje na CCJ é darmos uma estrutura diferente para essa matéria, para que a gente possa buscar segurança jurídica e não votar algo que depois vai esbarrar nos tribunais e complicar ainda mais a vida de todos. Aqueles que querem trabalhar e produzir dentro da lei e aqueles também que estão legitimamente nos ajudando a assumir compromisso em defesa do meio ambiente e da proteção de nossas florestas, dos nossos recursos naturais. Eu estou numa função aqui que quero atender isso, os interesses do país. E aí o apelo do senador Luiz Henrique, eu acho que é muito importante, porque o fato é que também nós temos algo a favor nosso. Ele é o relator nas próximas comissões. Ele é o mesmo, será o mesmo relator nas outras comissões. Logo, ele está falando por ele mesmo. Ele está assumindo um compromisso dele mesmo, e não terceirizando um compromisso nas comissões futuras. Eu sou relator na última comissão, na de meio ambiente. Daí talvez devêssemos ouvir alguns colegas, porque tem matérias que são centrais para dar segurança jurídica, para que possamos estar dentro da Constituição e que, pela proposta do nosso colega Luiz Henrique, ele está querendo poder trabalhar melhor. Inclusive essas sugestões que chegaram essa semana, algumas ontem, como ele disse. Eu estou advogando algumas modificações importantes que chegaram ontem que a gente conseguiu dar uma formatação jurídica. Ele falou para mim o interesse de incorporar, mas precisava de tempo, porque ele não quer fazer algo que possa estar sujeito a imperfeições por falta de atenção e de tempo necessário para ele fazer o seu melhor juízo. E aí eu acho que esse é o ponto principal. Como nós podíamos fazer, já que o senador Luiz Henrique é o mesmo relator nas outras 2 comissões, de essa comissão ter aqui alguns compromissos tirados no plenário. Por exemplo, o principal tema que eu vejo é esse tema apresentado pelos nobres senadores Demorge, Pedro Taques e também Randolph, que poderia nos tirar desse impasse de ter que pôr um voto em separado contra o voto do relator Luiz Henrique, e aí seguíssemos, trabalhando juntos na busca do entendimento nas outras 3 comissões. Porque eu tenho, obviamente, minhas convicções, são explícitas, mas a minha missão agora é, em algum momento, deixar algumas convicções minhas pessoais. A gente está escutando o senador Jorge Viana, e a situação que nós temos lá agora no Senado, lembrando que nós estamos tendo a votação na Comissão de Constituição e Justiça sobre a proposta do novo Código Florestal, e a situação que nós temos é a seguinte: o senador Luiz Henrique apresentou o relatório, sugerindo que não daria para incorporar novas emendas agora, porque isso adiaria a votação, e sugerindo que, como ele é o relator nas próximas 2 comissões, os temas que ficaram pendentes pudessem ser tratados nas próximas comissões, ainda que sejam absolutamente de méritos da Comissão de Constituição e Justiça. O senador do Amapá, Randolph do Amapá, apresentou um voto em separado, então, para a rejeição do projeto, e nós estamos nessa questão agora de ou rejeita o projeto ou vota o projeto como proposto pelo Luiz Henrique. E o senador Jorge Viana está contemporizando que talvez seria possível fazer algum tipo de acordo para que se acordasse quais são os temas que vão ter que ser modificados nas próximas comissões e que ficasse essa modificação para ser feita, acordada nas próximas comissões. Vamos ver se isso foi aceito. De qualquer maneira, agora fala o senador Aloysio Nunes de São Paulo. O importante desse momento da sessão é o seguinte: é de que aparentemente há um clima de acordo de que sim precisam ser feitas outras modificações no projeto, o que é absolutamente importante, porque são essas modificações que nós estamos buscando, inclusive aqui como o movimento em defesa das florestas e do Floresta Faz a Diferença.
E uma das modificações importantes que está sendo colocada é separar no texto aquilo que é a regra para hoje e para o futuro, daquilo que são disposições transitórias, que é o que acontece com os passivos que existem em relação à legislação florestal, por exemplo, as áreas que foram exploradas ou ocupadas ilegalmente, como serão tratadas. Isso é tratado em dispositivos diferentes do que o centro do texto, o que é absolutamente fundamental, inclusive para decisões futuras sobre veto e outros temas. Vamos escutar o senador Aloysio Nunes. Para levar ao cumprimento da legislação ambiental, mas que houvesse também sanções positivas, que estimulasse a preservação e a recomposição, especialmente naqueles agricultores que não têm condições financeiras de fazê-lo por conta própria. A outra observação foi de que, do orgulho com que os pequenos agricultores, pequenas propriedades altamente produtivas, falavam do seu cuidado com a preservação do meio ambiente nas suas propriedades. E, finalmente, a preocupação expressa por todos de que nós pudéssemos definir logo as novas regras do jogo, se novas regras do jogo forem implementadas. Daí, senhor presidente, a minha preocupação Só chamar a atenção, para que vocês vão conhecendo as figuras, né? Ali, ao lado do senador Aloysio Nunes, que está falando, está o senador Blairo Maggi, e atrás dele, a gente enxerga ali o senador Pedro Tax, do Mato Grosso do Sul, que é também do Ministério Público Federal, agora licenciado, estando no Senado. Os dois atuam fortemente, o Blairo mais na área ruralista, obviamente, e o senador Pedro Tax com uma atuação forte em relação às modificações que estão sendo propostas no Código Florestal. Tem atuado bastante, digamos, do lado daqueles que estão em defesa de um código mais rígido que efetivamente proteja as florestas. Vamos lá escutar o senador Aloysio Nunes. Sociais, da ciência, da tecnologia, de modo que eu creio que nós temos hoje um material suficiente de informações para formarmos o nosso juízo. Agora, eu ouvi o voto em separado e li o voto em separado do meu prezado amigo, o deputado Randolfo Rodrigues. Eu queria dizer ao deputado, ao senador, foi tantos anos na Câmara... Ele é tão jovem que merece ser chamado de deputado. Mas é um jovem, mas cuja senioridade já é reconhecida por todos. Ele é um extraordinário senador, embora tão jovem, né? Extraordinário senador, quero homenageá-lo aqui. É jovem senador, mas cuja senioridade é reconhecida por todos nós. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senador Randolfo Rodrigues, que eu tenho eu concordo com Vossa Excelência em muitos pontos que Vossa Excelência citou, e muitas objeções que Vossa Excelência faz ao texto. Mas são pontos referentes ao mérito. Eu por exemplo, concordo com Vossa Excelência em relação ao marco temporal. Por que 2008, se a partir de 2001 já se sabia qual deveria ser o tamanho a ser observado para a manutenção de APPs e da reserva legal? 2008 é a data da edição de um decreto regulamentador das sanções administrativas aplicáveis àqueles que porventura tenham cometido crimes ambientais. Mas já se sabia exatamente qual era a regra do jogo. Antes de 2001, não, era diferente. Mas a partir de 2001, sim. De modo que eu penso que, para que não haja uma anistia de fato, seria preciso incluir aqueles que suprimiram áreas de preservação permanente de reserva legal nos programas de recuperação previstas pelo projeto nesse período, entre 2001 e 2008. Não é? Também em relação à delimitação do que seja as áreas de preservação permanente, leito regular, leito de transbordamento, concordo com Vossa Excelência. Considero também que os programas de recuperação precisariam ser definidos com mais rigor. Não é? Eu tenho até emendas nesse sentido, prevendo que a prorrogação do prazo para a não aplicação das sanções só pode se dar uma única vez, prevendo, melhor dizendo, que
entre as sanções administrativas que continuarão a ser cumpridas, aplicadas, independentemente da adesão aos programas de recuperação, estão a apreensão e embargos, por exemplo, de madeira extraída ilegalmente das florestas, né? Também em relação à compensação no mesmo bioma, me parece que nós devemos restringir as hipóteses de preservação, de modo que as áreas de preservação e APPs não percam sua função ecológica. Mas não tenho medo da descentralização de muita coisa, de muitas decisões, nobre senador. Nós temos, por exemplo, no Estado de São Paulo, organismos vivos, muito atuantes, que são os comitês de bacia, que se reúnem representantes dos municípios, dos produtores, dos órgãos públicos, para discutir, por exemplo, a destinação dos recursos advindos da cobrança pelo uso da água. Não é? É uma experiência democrática, descentralizadora, importante, não é? E que penso que poderia ser aproveitada essa interlocução no momento em que se vai discutir o detalhamento da aplicação das leis gerais da lei geral que vamos aprovar. Essa é uma lei geral. É uma lei nacional, uma lei que pode conviver, sim, com a legislação estadual e a legislação local. Não precisa reescrever a Constituição para sabermos qual é a relação que existe entre a lei federal e a lei estadual e a lei local em matéria de preservação de águas, florestas, etc. Isso está definido na Constituição e definido claramente pela doutrina e pelos tribunais. O que nós vamos votar aqui é um piso, efetivamente, não é um teto, é um piso. É uma lei geral que vale para todos. Os estados poderão, se quiserem, ter leis mais restritivas. Como temos em São Paulo, por exemplo, leis ambientais. Nós temos em São Paulo uma lei exemplar sobre emissão de gases de efeito estufa, com prazos para redução, né? Mas há leis estaduais que são contestadas nos tribunais, mesmo na vigência deste atual Código Florestal, que Vossa Excelência considera intangível. A lei de Santa Catarina, por exemplo, está sendo contestada no Supremo Tribunal Federal, né? Uma lei ambiental importante, contestada também perante o Supremo Tribunal Federal, foi uma lei do Estado de Goiás sobre a utilização do amianto no material de construção, né? Pode que eu penso que a Constituição já nos fornece, e a doutrina também já nos fornece parâmetros seguros, e não vejo no projeto, no relatório do senador Luiz Henrique, sinceramente, nada que afronte essa interpretação federativa, autenticamente federativa, da convivência de normas gerais e normas estaduais. Agora, eu tenho uma objeção, mas penso, senhores senadores, que podemos e devemos discuti-las nas comissões de mérito, a partir desta metodologia que me parece vem sendo amplamente aceita, de separarmos o que é permanente do que é transitório e aplicarmos remédios eficazes, efetivamente, à correção dos diferentes passivos ambientais.